7:10. Professor Galupo, boa noite para todos, para todas. Nós estamos dando aqui início para mais uma live processual democrática com a professora doutora Suzana Henriques da Costa, professora do programa de pós-graduação da USP, Bruna Braga, Tiago, Elaine, o João aqui de novo, aí a Suzana. Suzana entrou? Suzana entrou. Então, beleza. Só um instante. Eu vou chamá-la para ela participar conosco. Agora estamos aí. Agora deu certo. Bom, Tá me primeiro, ouvindo bem? antes de mais nada, meu amigo, mil perdões. Não, que isso. Meu analfabetismo tecnológico. Desculpa. Que isso. Prazer estar aqui. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo super bem, tudo certo. Então, tá bom. Então, um abraço para você aqui, um abraço para todo mundo que está aqui. Tem o Pedro Bentes, tem o João, tem o Fontinelli lá de Salvador. Vai deixando aqui de onde vocês estão, galera. Estou aqui, meus amigos e minhas amigas, com a professora doutora Suzana Henriques da Costa. Professora Suzana é mestre e doutora pela USP, é professora da USP, tem um estudo extremamente profundo do direito processual e do direito processual coletivo. É uma profunda estudiosa do acesso à justiça e nós mantemos uma interlocução muito frutífera há bons anos. E ela está aqui hoje para conosco aqui no programa de pós-graduação da PUC Minas, na nossa linha de pesquisa, o processo na construção do Estado Democrático de Direito, para falar de um dos temas caros aqui do PPGD, que é a questão da participação e da subrepresentação no âmbito das litigiosidades. E ela vai aqui comentar conosco um problema em torno da representatividade adequada, tanto no processo coletivo quanto nas tendências de gerenciamento típicas das técnicas de litigiosidade repetitiva, de formação de precedente ou padrões decisórios. Então, Suzana, eu não tenho como te agradecer por você estar aqui conosco e poder ficar aqui conosco essa horinha, porque a live tem uma hora cravada para a gente poder discutir. E queria te dar as boas-vindas aqui, saudando vários amigos, Mazola, um monte de gente está aqui, legal, para conversar conosco e participar e te ouvir. Todos queremos aprender com você. A palavra está com você, minha amiga. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez, queria me desculpar pela minha inaptidão. Por alguma questão do destino, eu acabei já fazendo várias lives, mas eu não tinha feito nenhuma pelo Instagram, então fica até aqui a dica, né? Estou vendo alguns orientandos meus aqui também, o João, vi a Bruna, que não é me orientando, mas é do nosso grupo de pesquisa. A gente pode também utilizar, né, esse mecanismo para a gente pensar nas nossas lives. E realmente, Jelly, me desculpa, eu acabei na correria. Isso, você não tem que pedir desculpa de nada. Só tenho que te agradecer por você estar aqui. É pedir desculpa pela vergonha, né? Coletiva. É. Denota um pouco a tua idade, né? De que geração, né? Se bem que o professor Jelly é mais ou menos contemporâneo meu e sabe tudo de tecnologia, como provou na live que ele participou com o meu grupo de pesquisa na semana passada. Queria agradecer também a presença de várias pessoas que eu conheço, mandar um beijo para todo mundo. Vi até que a minha cunhada entrou aqui. Então, até a família está participando. Um abraço para eles. Então, Jelly, a minha conversa com você hoje, eu já fiz uma apresentação um pouco sobre esse tema há um tempo atrás, num congresso sobre processos coletivos e repetitivos. E
eu acho que a reflexão que eu vou propor aqui é um pouquinho. Acho que a ideia é que eu fale um pouco e a gente converse, o formato é Claro. esse, isso. O formato é esse mesmo. A gente vai dialogando, mas eu quero que a gente quer te ouvir primeiramente. Quais são as suas ideias iniciais sobre essa ponderação que você vem fazendo? Então, especificamente sobre representatividade adequada, né, que é o tema que eu trouxe para a gente discutir. Primeiro, eu queria, né, pontuar qual o conceito de representatividade adequada com que eu trabalho, né, aquele mesmo que vem do direito norte-americano, e que é um conceito muito caro do direito norte-americano, de onde nós importamos, na verdade, boas características do nosso modelo de class actions, embora nós tenhamos adaptado o nosso processo coletivo nessa importação para dar conta de uma estrutura de um modelo de civil law. Mas o fato é que esse é um conceito muito importante, que sintetiza o valor do devido processo legal lá, né? Na medida em que é essa representatividade adequada? É a real aptidão de um legitimado coletivo de defender num processo de forma adequada e satisfatória os interesses da coletividade subrepresentada. Estou dentro de um contexto de discussão de processo coletivo, né, em que a gente já sabe de partida que é taticamente impossível, se não desaconselhável, né, trazer todos os membros da coletividade para o processo. Então, é necessário escolher um representante, né, alguém que fale em nome dessa coletividade. Aqui eu estou trabalhando com a noção de representante no sentido leigo da palavra, não estou trabalhando no sentido de representação do direito civil. Por isso até que eu prefiro falar de representatividade para a gente não ter essa confusão semântica. Quando se estruturou um modelo de class action do common law, e aí especificamente no direito americano, se identifica a importância de que esse representante não seja qualquer pessoa. É necessário que esse representante preencha uma série de requisitos. Por quê? Porque já que a coletividade supostamente lesada numa grande poluição, num caso como, por exemplo, o Rio Doce, aí para citar um exemplo mineiro, né? Ou numa demanda buscando concretizações de políticas públicas, qualquer tipo de processo coletivo, que quem fale em nome dessa coletividade seja alguém que tenha, então, diálogo com essa coletividade, que tenha aderência a essa coletividade e também que tenha força suficiente para enfrentar a parte contrária, que em contexto de processo coletivo, sociedade de massa, normalmente configura um grande litigante, um agente econômico importante, um poder público já o hip player, né, para usar a terminologia do Galanter. Então, Galante. é preciso que a gente selecione a dedo mesmo quem é que vai falar em nome dessa coletividade, sob pena da gente tirar o tal do day in courts, que é muito, muito caro, portanto, para o sistema americano, mas que tem assento também no nosso sistema constitucional. O fato é que quando a gente importa na década de 80, o modelo coletivo do processo norte-americano, de common law, no direito norte-americano, então existe voltando só um pouquinho, essa grande preocupação, todo mundo que já estudou o tema sabe que tem uma fase inicial no processo da class action, do processo coletivo, em que o juiz afere as reais condições deste representante ser um bom representante, satisfatoriamente corresponder, satisfatoriamente representar, né, falar em nome dessa coletividade. Se não se preencher algum adequado, não ganha certificação e a ação não continua como class action, ou ela é extinta, ou ela é reduzida para uma ação individual. E o fato é que lá no direito americano se afere uma série de características desse representante. Então, se ele é membro da coletividade, se existe conflito interno dentro dessa coletividade, se existir, se ele consegue representar todos esses grupos conflitantes, se ele tem expertise ele ou o seu escritório de advocacia tem expertise nessa temática, se eles têm solidez financeira para dar conta de uma demanda coletiva, que nos Estados Unidos é extremamente cara e precisa Claro. certificação, né?
Então, assim, é uma aferição muito casuística, dada na mão do juiz e muito voltada para legitimar politicamente essa demanda coletiva, para que, ao final, a decisão seja uma decisão que valha para toda essa coletividade. Porque qual que é o grande dilema do processo coletivo? Se a coletividade não vai participar, como é que eu posso dizer que é justo uma decisão, por exemplo, contrária a essa coletividade? Então, eu preciso ter alguém que fale muito bem, que seja um bom representante, que eu garanta condições de representação. Por quê? Porque o final dessa ação pode ser um final desfavorável, como qualquer processo judicial pode ser. Né? E pode frustrar. E pode, inclusive, frustrar os interesses do grupo. Até tem muito aluno aqui também que eu vi, pessoal até de graduação. Eu sempre indico um filme com o John Travolta, que chama The Civil Action, no Brasil, chama A Qualquer Preço, no qual o escritório do John Travolta vai propor uma demanda ambiental e não tem esse fôlego econômico. E aí isso, inclusive, gera, ao longo do filme, uma série de problemas, inclusive, para que ele consiga defender e, ao final, ele, em alguma medida, frustra o grupo ao qual ele está ali, em alguma medida, representando. Sobre representatividade, também controle de representatividade, um filme muito legal é o Brockovich. Erin Brockovich é muito bom também. Ela não é uma class action, porque, na verdade, é uma arbitragem coletiva. Exatamente. Mas essa discussão de representatividade, ela é muito colocada no filme. Então, o escritório que não é um escritório especializado, tentando conseguir essa certificação, e quem que vai ser a pessoa representante. Então, também vale muito a pena de assistir para entender um pouco como é que funciona esse procedimento prévio de certificação de representatividade adequada lá. O fato é que quando a gente traz para o Brasil, a gente precisa entender que quando a gente formata o modelo de processo coletivo no Brasil, a gente está num momento de redemocratização, em que se buscava concretização de acesso à justiça naquela perspectiva do Capelete lá, né, que o Brasil estava... Do relatório de 78. Que estava começando a entrar em contato com essa ideia de ondas renovatórias, de que havia conflitos que estavam fora do judiciário, que precisavam ser internalizados. E eu acho só importante pontuar, Suzana, para quem está nos ouvindo, que teve um projeto de pesquisa, à época chamado Global, que é o projeto Florença de Acesso à Justiça de 73 a 77. Em 78, eles publicam um relatório, na verdade, todos os relatórios dos 23 países, e um relatório geral, no qual, na segunda onda, tem uma busca exatamente de criação de técnicas de processo coletivo para dimensionar os novos direitos, os direitos ali envolvendo a coletividade. Mas continue. E é interessante a gente pensar que o Brasil não participou dessa pesquisa, né? Não participou, participou aqui na América Latina e Uruguai. E o relatório geral é o único traduzido para o português pela Ellen Grace justamente em 88, né? Exatamente. Que é da nossa Constituição. Então, assim, é nesse cenário. E a gente pensava muito acesso à justiça a partir dessa perspectiva de quem está fora e quem está dentro da justiça, né? E quem que a gente queria trazer para dentro do judiciário. Então, vamos lembrar, só para a gente, né, tentar se colocar nesse momento, que a gente estava discutindo juizados, litigiosidade contida. Então, tinha vários conflitos fora do judiciário que o judiciário tinha que trazer para dentro dele. Né? E o processo coletivo vem nesse burburinho, né, como sendo a concretização de uma dessas ondas, aquela que permitiria o acesso ao judiciário dos interesses de grupo, que eram até então direcionados para o poder político, até então em outros países, porque no Brasil a gente estava saindo uma ditadura, então que na verdade ficava inclusive sem direcionamento. E aí é feita uma escolha dentro dessa lógica de... Aliás, são feitas duas escolhas de política legislativa que tiveram a ver, inclusive, com brigas de projeto de lei no Congresso, em 85, quando veio a Lei de Ação Civil Pública, né? E daí depois, com a defesa do consumidor, isso foi melhor formatado. E as escolhas primeiras foram: não vou dar para o juiz um poder muito grande de aferição de representatividade adequada.
A representatividade adequada no modelo brasileiro, inclusive os primeiros autores que escreveram sobre o processo coletivo diziam que ela era exclusivamente op legis. O que significa isso? Que o legislador tinha escolhido um rol de representantes naquela legitimidade concorrente disjuntiva, né? Cada um pode propor sozinho. Numa tentativa de dar acesso à justiça, por quê? Porque se respondeu um pouco à pesquisa do Capelletti, que dizia que nenhuma escolha era uma escolha. Se você chamasse como representante a pessoa física, a pessoa física podia não ser tão forte, podia ser cooptada. Se você colocasse um órgão público, ele estava muito ligado ao poder da especialidade. Então, o que é essa escolha do Brasil? A escolha do Brasil e uma legitimidade também privada. Ela não vai ser da pessoa física. Se optou por não dar... Vocês estão me escutando? Eu estou te escutando. O seu vídeo que começou a dar algum probleminha. Vamos perguntar aqui para o pessoal que está nos ouvindo aqui. Vocês estão ouvindo e vendo bem a professora Suzana, pessoal? Agora a sua câmera ficou mais escura, Suzana. O pessoal está vendo a professora Suzana? Responde aí, galera. Mas vocês estão vendo? Aí estão o Cristiano, Guilherme, João. Não, o João falou que estamos te vendo, só está um pouco escuro. Pode falar. Suzana, eu não estou te ouvindo agora. Deu um probleminha. Conta a professora. Aí ela acha que ela saiu de novo e vai voltar. Tainá, João. Vamos ver quem mais está aqui. Igor. Suzana chegou de novo. Vamos lá. Deixa eu chamá-la aqui. Renato. Mas é que ela tinha saído, Renato. Agora ela voltou. Voltou, né? Voltou aí. Vamos de volta. Continua saber. o raciocínio. Você estava falando que no Brasil teve que fazer uma escolha de quais que seriam os representantes e havia uma interpretação que seria inicial, que seria só por determinação legal. Isso, só por determinação legal, com pouquíssimo espaço para controle, um espaço limitado à associação, tendo a ver com, assim, muito fechado se comparado ao controle que era do direito americano. Em compensação, como eu ia abrir muito, porque isso podia gerar uma série de problemas de efetiva representatividade, eu compensei isso com a coisa julgada segundo eventum litis. Foram duas escolhas legislativas. E, além disso, eu fiz uma outra escolha que também vai impactar depois lá na frente, que é o processo coletivo não vai interferir no processo individual. Então, ambos vão caminhar juntos, por quê? Acesso à justiça. O processo coletivo vem para somar, não vem para impedir ajuizamento de ações individuais. Então, era naquele momento, foram escolhas feitas, escolhas pautadas muito por essa busca de abrir a porta do judiciário. Mas o que fez com que a discussão sobre a efetiva possibilidade daquele representante falar no processo em nome da comunidade ficasse reduzida, ficasse, de alguma forma, ela diminuiu importância no direito brasileiro, que é uma discussão muito importante do processo coletivo de common law. Ela é quase central. E no processo brasileiro, ela foi quase obscurecida. A gente tem, ela quase como se fosse um não issue, um não assunto, né? E aí, isso eu acho que impacta muito quando a gente sai desse contexto da década de 80. Então, vamos lá, vamos fazer uma linha do tempo, né? Chegar na década de 2000, final da década de 90, começo da década de 2000, reforma do judiciário. A gente já tem um outro momento histórico, um momento histórico em que a gente está falando agora de uma explosão de litigiosidade, de um judiciário com volume muito grande de processos que não consegue dar conta desse volume.
que tem uma morosidade extrema, que está agora num contexto que o professor Gelli, né, a gente conversa muito sobre isso, de um Estado mais assumidamente neoliberal, né, porque acho que nunca, sempre teve, né, a gente meio que foi direto para o Estado neoliberal, mas ali já assumidamente neoliberal no sentido de buscar valores como celeridade, eficiência, né, e previsibilidade, mas não no sentido da previsibilidade ou uniformidade, vou tratar todo mundo. Primeiro, a previsibilidade era: eu quero saber se os meus têm impacto na economia. Né? Era menos uma previsibilidade como uma segurança jurídica com valor comunitário e muito mais uma previsibilidade para fins de manutenção de uma estabilidade para fins de econômica. mercado. Né? Para fins de mercado. E aí, o próprio conceito de acesso, isso ele dá uma mudança. Né? A gente continua falando de acesso no sentido de buscar a universalização da justiça. Tanto é que você tem a discussão sobre estruturação da defensoria ainda acontecendo nesse momento, né? Mas ele perdeu importância. O que cresce é uma dimensão de acesso à justiça muito pautada nesses valores: celeridade, previsibilidade, eficiência, efetividade. Né? Então, e é uma pauta predominantemente gerencial do Estado, né? Do Estado e do Judiciário, né? A gente exatamente. tem umas pesquisas, acho que até do Frederico Almeida, me ajudem, João, não sei se você que está por aí, acho que a Bruna também, que é citada até pela Maria Cecília, falando dos discursos, das pautas da reforma do judiciário, né? Tinha a pauta de acesso distributivo, que eu chamo, que é a pauta da década de 80. Tinha a pauta corporativa do judiciário e essa pauta que era a pauta neoliberal. E como essa luta política se deu ali na reforma do judiciário, no início da década de 2000, e como a pauta neoliberal venceu. Né? A gente vê a duração razoável do processo entrando, né? A repercussão geral. Então, uma série de técnicas gerenciais que começam a ingressar no nosso sistema, primeiro constitucionalmente, depois com várias reformas legislativas que aconteceram nessa década. E que culminam, e aqui eu não estou absolutamente dizendo que não são valores importantes a serem perseguidos. O que eu estou querendo dizer é que a gente muitas vezes esses valores podem se conflitar com valores de acesso na perspectiva distributiva e que a gente precisa entender que não dá para falar de acesso em todas essas dimensões sem entender que existem conflitos dentro dessas perspectivas de acesso à justiça. Né? Não dá para concretizar tudo. Porque não dá para eu garantir. O neoliberalismo processual torna a eficiência um metavalor, né? E é uma eficiência nesse contexto e com esse teor que você está fazendo menção. Então é muito mais uma discussão de produtividade por conta até dos novos tipos de litígio e pela própria pauta da nova litigiosidade repetitiva que se torna muito emblemática dentro do sistema para ele poder ser, inclusive, gerenciado dentro da estrutura do judiciário, e isso acaba induzindo um aumento dessa própria força desse tipo de argumento eficientístico de patamar de produtividade, etc. Mas continue. Porque não é uma eficiência qualitativa, né? Porque você podia Exatamente. pensar eficiência essa lógica também. Né? De formação dos juízes, por exemplo. Né? A gente não está discutindo nada disso quando está falando de eficiência. Né? A gente está falando só de produção. Produção, fluxos, né? Inteligência artificial entra muito daí também. E essa é uma pauta que vem cada vez mais ganhando força. E essa foi uma pauta muito presente na edição do CPC. Né? Ela continua em franca ascensão. E aí a gente vê crescer uma outra... Porque o que aconteceu? Como o processo coletivo não impactou nas demandas individuais, naquela escolha que foi feita lá atrás, o poder judiciário começou a ter um problema de gestão de acervo, de dessas demandas repetitivas. São demandas que têm predominantemente questão de direito sendo discutida e que o judiciário ficava lá, né, tendo que a mesma decisão. Todo mundo já conhece do que eu estou falando, aquelas decisões padronizadas, né? Como responder a isso. Dificuldade de ser ouvido na individualidade, né? Porque as decisões já vêm prontas. E aí se importa. E eu tenho muitas dúvidas sobre essa pseudo-importação aí do modelo, uma técnica que era super experimental no direito alemão,
que eu não sei falar o nome dela, né? Mas que trabalha com. Musterverfahren, só que ela não funcionava nem no direito alemão. Ela não funcionava no direito alemão, e eu tenho lá minhas dúvidas. Por quê? Porque nós temos uma decisão paradigmática, no caso de caderneta de poupança do Sidney Bennett, né, no STJ, determinando as suspensões individuais para julgamento de alguns processos, e que. Ixi, será que eu travei de novo? Não, eu estou te ouvindo. É só a imagem. Normalmente volta. Continua aí que se der um problema no áudio, eu te aviso. Acho que agora deu um problema no. Espera aí. Pessoal, nos ajude aí para ver se vocês estão vendo a professora Suzana. E eu esqueci de falar de uma coisa importantíssima. A professora Suzana é do Ministério Público do Estado de São Paulo. Isso é uma referência importante, até porque ela acaba exercendo essa legitimidade no plano coletivo. Por favor, professor. Obrigada. Peraí que tá. Na Peraí, verdade, eu não peraí. escutei, mas acho que você falou que eu estou. A Suzana já está. A Suzana saiu de novo porque ela está dando com problema lá de conexão. Coisas da tecnologia. Aí ela voltou. Aí agora. Talvez vocês estejam ouvindo ao fundo a participação especial de Gabriel, de 11 meses, se manifestando aqui ao fundo. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Espera aí que eu vou chamar a Suzana. Vocês falaram que eu estou sem áudio também? Eu também estou sem áudio? Eu estou sem áudio? Hein, pessoal? Não, vocês estão me ouvindo, então beleza. Vamos ver. Suzana, você está aí? Não, beleza. A professora Suzana já deve estar voltando. Pois é, passa rápido, Igor. Tá grandão. Peraí que ela. Suzana. Eu sei, Thiago, só que eu tinha retirado já. Aí não, beleza, ela tá aí. Deixa eu agregá-la aqui. Peraí. Peraí que eu vou te chamar, Suzana. Peraí, pessoal. Peraí, que a Suzana não tá conseguindo voltar. Pronto, acho que agora vai.
Aí conseguimos. Voltamos. Voltamos. Mas vamos lá, tá, porque o papo tá bom. Exatamente. Voltando no que a gente estava falando, o que eu vejo? Então, eu concordo, aí eu e o Diário estão muito alinhados, né? Alinhados no sentido de que há um predomínio desse discurso gerencial, que acaba predominando na reforma do judiciário e depois nas reformas processuais legislativas ao CPC de 73 e depois no próprio CPC de 2015. E vem aí essa figura que é a dos repetitivos, com uma suposta influência alemã, mas que também tem um cheiro de jabuticaba nacional, sabe? De construção jurisprudencial. Às vezes eu acho que essa influência alemã é mais para dizer, olha, não fui eu que inventei, porque é tão distorcido do que acontece lá, né? Que me parece muito mais uma nova realidade do que propriamente o Musterverfahren, né, que eles falam. Exatamente. E aí a gente tem esses casos repetitivos que acabaram sendo, né, a última modelagem dele é essa trazida pelo CPC, ele teve todo um avançar legislativo, em que eu tenho o julgamento por amostragem, suspende-se alguns processos representativos da controvérsia, aí que eu quero chegar, né, e que a decisão acordada a eles vai valer para todo um conjunto de processos individuais e coletivos, presentes e futuros, né? Só que, aliás, e é uma técnica que vai se aplicar em tribunais superiores e em segundo grau de jurisdição também, dentro dessa perspectiva gerencial, que vem aí o nosso IRDR, né? Não são exatamente iguais, mas são muito espelhadas, né? Uma técnica com relação à outra. E os fins que eu quero discutir aqui com vocês, o que eu vejo muito claro é que, na hora que se estabeleceu esse julgamento por amostragem, o professor Salles tem uma crítica a essa palavra amostragem, porque ele fala que, estatisticamente, a amostragem é um conceito técnico. Então, significa que, para ser uma amostra, ela tem que ter representatividade. Existe, de fato, algo que caracteriza uma amostra que pode permitir generalizações, né? E esse conceito de amostra não existe dentro dos casos repetitivos. Então, você falar para o julgamento por amostragem, inclusive, dá uma legitimidade que esse julgamento, que essa técnica não tem, porque não se trata de uma amostra. Se trata de uma seleção aleatória de alguns processos, que diz, no caso dos tribunais superiores, ainda se diz que é possível substituir, né? Por quê? Porque no caso dos repetitivos, recurso especial extraordinário repetitivo, essa seleção é pelo próprio órgão pode ser o ACOL ou o ADQUEM, mas é pelo próprio judiciário. Enquanto que no IRDR ainda há a possibilidade da parte tentar fazer o recurso dela ser... Porque ela pode requerer o IRDR, algo que não acontece no âmbito do repetitivo. Mas, de qualquer forma, em que condições são essas condições, se ela de fato pode ou não pode representar, ou seja, toda aquela discussão pautada na paridade de armas e do processo legal que constrói o conceito de representatividade adequada no direito americano, como ele não foi, isso é uma hipótese minha, né? Como ela não foi desenvolvida no modelo processual brasileiro, porque ela traz, por uma escolha de ampliação de acesso, a gente presumiu representatividade adequada na maior parte das vezes, né? Isso acabou sendo uma não questão. Isso legitima um modelo como o dos repetitivos. O direito brasileiro não maturou isso. Né? Mas eu queria até te provocar, até porque eu sei que para você isso é uma questão, e para mim também, porque para nós a questão da participação é uma questão cara, e essa presunção de participação e essa presunção de representatividade que essa técnica oferece, acaba colocando em pauta até que ponto que essa noção de eficiência não acaba, em alguma medida, maculando a própria noção de contraditório e induzindo que uma situação de evidente subrepresentação seja, entre aspas, legitimada por uma determinada técnica gerencial, que vai dar aso, inclusive, para até aquele julgado que a gente discutiu numa defesa de dissertação de uma orientanda sua na USP, que é aquele dos litigantes sombra, do Herman Benjamin, de 2007, que ele já falava, inclusive, desse problema da captura dos processos coletivos, ou da lógica dos processos coletivos, na época, por uma ação individual.
não existia ainda todo esse debate que nós temos em termos de técnicas próprias de litigância repetitiva, de litigiosidade repetitiva, de gerenciamento de litigiosidade repetitiva, através dessas novas técnicas que vão ganhar força, mesmo antes do CPC de 2015, e o CPC de 2015 cria esse suposto microsistema de formação de padrões decisórios. E dentro desse contexto, eu queria saber qual que é a sua percepção desse diálogo entre o processo coletivo e da representatividade adequada do processo coletivo e dessa suposta representatividade adequada no campo dessas técnicas como IRDR, recurso especial repetitivo e etc, etc. Eu acho que a questão da representatividade adequada, ela ficou até tem a sua importância quando, na verdade, em ambos as técnicas, em ambos os modelos, quando, na verdade, ela deveria ser uma questão central em ambos. Isso gera problemas para o processo coletivo? Gera alguns problemas no processo coletivo brasileiro. Um deles foi, inclusive, a própria coisa julgada segundo eventum litis, que já foi muito criticada e tudo, mas tem outros problemas que a doutrina de processo coletivo traz, como, por exemplo, se presumir que porque o sujeito, aí eu vou falar até promotor de justiça, ele tem condições de representar bem. É lógico que existe uma expertise institucional, mas você um cara que entrou no concurso ontem, amanhã ele já pode propor uma ação civil pública. Que experiência de fato ele tem? Né? Ou mas mesmo que seja um promotor com mais tempo, você pensar, por exemplo, um caso como o de Mariana ou de Brumadinho, que vai entrar no âmbito dessa litigância de interesse público, que nós aqui, nós latinos, atribuímos o nome de processo estrutural, que não é a nomenclatura tradicional do direito americano, que eles chamam muito mais de litigância de interesse público, estuda as medidas estruturantes, etc, etc, mas isso é uma outra questão. Mas num processo desse tipo, o próprio Ministério Público, mesmo que eu tenha o melhor promotor, ele não consegue perceber a pluralidade de interesses envolvidos, porque tem um monte de gente envolvida ali naquela ação, tem gente que quer fechar a mineração, outros que querem manter por uma questão econômica. Ou seja, há um dissenso entre os próprios grupos afetados pela ação coletiva. E isso por óbvio, vai gerar esse déficit de representatividade. Não, e é muito. E se você não tomar cuidado, a gente tem vários cases em que houve, eu vou colocar com todas as aspas, né? Mas o interesse mais organizado, do interesse mais concentrado, que conseguiu vender, né, de alguma forma, a sua versão dos fatos para o promotor, ele que representa. E na medida em que ele representa, aquele que é mais organizado, ele acaba propondo uma capitulação jurídica, uma forma de se judicializar aquilo. Não necessariamente o promotor vai aceitar, mas é muito provável que o faça e que deixe passar, inclusive, interesses subrepresentados, que é justamente o que o processo coletivo quer evitar. Hoje se discute muito no âmbito interno do Ministério Público a ampliação de canais com sociedade civil, justamente para que essas demandas elas pressuponham uma tentativa de diálogo que nos aproxime mais dos grupos sociais envolvidos. Só que isso é feito num signo muito mais de democracia, de ampliar o MP, a participação popular, não está se chamando de vou buscar representatividade adequada. A gente não está pensando inclusive essa reflexão institucional interna do MP a partir de uma lógica de representatividade. Eu preciso conhecer o interesse para eu ter representatividade. Né? Então, acho que isso traz problemas coletivos, mas acho que isso traz muito mais problemas para o processo dos repetitivos. E aí, por quê? O repetitivo tem várias questões aí problemáticas. Primeiro, a partir do momento em que se fala, a questão da representatividade passa batido nessa discussão legislativa, quase não é trazida. Né? Agora a doutrina está se debruçando sobre ela e dizendo que eu tenho que tentar buscar o processo coletivo como representativo, se ele houver e tudo, mas que não tem absolutamente nenhum eco na jurisprudência. O professor Camilo tem o observatório lá do IRDR na Faculdade de Ribeirão Preto. Num primeiro levantamento que ele fez até junho de 2018, você tinha de 200 processos, quase 200 processos, 4 decisões que mencionavam o termo representatividade. Não era nem que faziam análise, mas que mencionavam. Então, praticamente é uma questão que não se coloca, né, no IRDR. Representatividade. É uma não questão, né? Não questão.
Além disso, a gente, então, faria participação por via de amicus curiae e audiência pública. A mesma pesquisa do professor Camilo levanta que até a marco temporal dele não havia uma audiência pública de RDR ter sido feita no Brasil inteiro. Em relação a amicus curiae, as pessoas entram, mas não necessariamente o judiciário com elas dialoga. De TCC que mediu que o STJ dialoga muito pouco com o amicus curiae no sentido de rebater argumentos mesmo. O amicus curiae vai, fala, mas ele praticamente é ignorado ao final. Alguns, não todos. E a gente também tem um levantamento... Mas até porque o amicus, e nós temos um problema muito sério na minha perspectiva, e não é de muitos também, que já é algo estudado desde a década de 50 nos Estados Unidos, que é a ideia de que o amicus, ele no final das contas, é uma institucional. Ela não é um amigo da corte. Ela, no mais das vezes, quando ela tem uma potencialidade de persuasão, é porque ela tem uma capacidade de lobby para poder se fazer ouvir. E do mesmo modo, as próprias audiências públicas, os próprios dados empíricos mostram que ela é um elemento plebiscitário. Eles fazem, houve um bando de gente e isso, na grande maioria das vezes, é inútil para a própria formação da decisão. E aí eu já vou fazer o gancho onde eu quero chegar também, que é o quanto esse sistema, porque desses amigos curiae que tem levantamentos também, o João que está nos ouvindo aqui, ele um pouco isso no doutorado dele, mas tem vários outros artigos já levantando que você tem uma predominância de amigos curiae. No amicus curiae, a predominância é de grande litigante também. Né? Porque essas demandas de massa, elas sempre, mas a grande maioria, a maior parte delas são demandas envolvendo um grande litigante do lado, com vários pequenos ligantes eventuais do outro. Vamos pensar em demandas envolvendo tributação, em demandas envolvendo consumidor, políticas públicas. Então, a gente está sempre nesse jogo Davi Golias. E aí, o que a gente tem? O amicus curiae, em vez dele nivelar, então vamos nivelar a disparidade de armas com o amicus curiae. O amicus curiae tem feito o contrário. Porque esses grandes litigantes são aqueles que representam os interesses muitas vezes mais concentrados. Então, eu tenho mais amigos dos grandes litigantes, já poderosos, já com oitiva dentro dessas cortes, e menos amigos e menos possibilidade de oitiva dos litigantes eventuais. Então, e daí você tem um discurso de legitimidade política desses institutos que não se verifica na prática. Porque você não tem a participação compensada por audiência pública e amicus curiae, nem um igualar da situação dos litigantes por esses mecanismos. E você não tem um olhar sobre quem é que está sendo o litigante, o litigante ou os litigantes eventuais que estão representando um interesse trazido. Então, o que a gente faz? A gente inverte a lógica. E aí eu vou remeter mesmo a esse parecer do Benjamin, que faz uma comparação lá atrás, em 2007, né? Muito clara para ele já, isso estava claro para ele, até impressionante, né? Se a gente olha isso agora de forma projetada, você negou na década de 80 a legitimidade para a pessoa física no processo coletivo. As pessoas físicas queriam ser legitimadas no sistema como o sistema americano. E nós dissemos, não, nós não vamos dar legitimidade porque eu vou desconfiar da pessoa física como representante. Ele pode manipular, ele pode não ser um bom representante, e nós estamos saindo no período de ditadura, então vamos fazer, né, escolhas institucionais e a escolha organizacional da associação, até para tentar mobilizar a sociedade para se organizar. Para depois, 20 anos depois, a gente dizer que eu vou escolher uma pessoa física qualquer, aleatoriamente, sem que, ainda mais nos recursos especiais extraordinários efetivos, sem que ela se autonomeie representante, porque ela não se autonomeia. Isso é um dado essencial da representatividade adequada. O sujeito deve querer ser representante. E no caso desses processos, nem isso. Né? Então, ele vai ser escolhido ali, o meu processo dele vai ser pego, vai ser pensado, com critérios que a gente ainda nem sabe quais são, né? E ao final ele vai falar em nome de todo mundo. Então, que sentido esse sistema faz? Né? E sem garantia de que é alguém que vai poder ir lá despachar com o ministro, participar de audiência pública, mobilizar amigos. A gente, no caso do Benjamin ali, ele ainda fala, era uma tríplice hipossuficiente, né? Era um caso de consumidora pobre e negra, que não teve a menor condições de chegar lá e representar os interesses daquelas pessoas. Então, a gente cria um mecanismo que se finge legítimo em termos políticos,
mas que é um mecanismo que não está garantindo efetivas condições de oitiva. E isso está sendo medido em termos empíricos. A Maria Cecília Asperti, ela fez um levantamento quantitativo dos repetitivos no STJ. Ela chega a um número, deixa eu ver se eu tenho aqui, que afere uma grande vantagem dos grandes litigantes. Olha, os litigantes ocasionais, eles ganharam em 37%, ela vai lendo tese por tese, em 37% dos casos. Enquanto os litigantes repetitivos ganharam em 56%. Esse aqui percentual de tese está em favor, 56% dos casos. Então, quase 20% a mais de índice de vitória dos grandes litigantes nesse ambiente. Porque é lógico que ele vai ter. Aí ele está navegando sozinho, ele não tem praticamente, não tem garantia de que vai ter gente do outro lado, né, que vai segurar, que vai ser representativo daqueles interesses, que vai garantir paridade de armas, que vai trazer outros pontos de vista, né? Então a gente está desenvolvendo um sistema que, por falta de representatividade adequada, dentre outros, mas eu acho que um dos grandes pontos é esse, ele está um sistema que está gerando uma grande vantagem para determinados tipos de litigantes dentro do judiciário brasileiro. E isso em termos de se pensar o judiciário de justiça como sendo um transformador social, na minha opinião, é trágico. Porque Mas você não acha que isso, inclusive, acaba colocando em alguma medida cheque essa própria crença que é muito cara para determinadas linhas do próprio direito processual, da própria doutrina da literatura, de uma certa crença ainda no protagonismo judicial, que vai acreditar que o judiciário, e assim, particularmente eu reputo que o judiciário tem um papel de ser garante mesmo de direitos fundamentais, de implementar, apesar de eu não acreditar, como você bem sabe, nesse protagonismo. Mas muitos ainda apostam nisso. Agora, com que o estudo da litigância de interesse público chegou tardiamente no Brasil, né? Porque é um estudo começa há décadas, né? Pelo menos desde a década de 50 nos Estados Unidos, tem todos os movimentos de litigância de interesse público, mas agora ele chegou no Brasil com tons de novidade. Ainda tem gente que acredita, inclusive, num modelo de litigância de interesse público que já se mostrou, por exemplo, nos Estados Unidos, ineficiente até, porque aquela ideia do comando-controle ali do Chase, que era a ideia de que o juiz pautaria a medida estruturante e deu errado, e que induziu, inclusive, a própria mudança do próprio perfil do juiz, lá desde a Resnick, em 1986, o modelo do Rubinstein, do juiz que vai ser um juiz que vai fazer uma transação, um papel transacional, e todos os movimentos que ali vão trazer, de flexibilidade do procedimento, como você defende, essa lógica desse juiz protagonista, em alguma medida, não é uma crença problemática dentro desse movimento? O que você acha? protagonista, mas protagonista para quê? Às vezes a gente questiona, né? Porque várias questões públicas hoje estão sendo muito decididas. Não, mas assim, mas para além desse ativismo meio seletivo que a gente tem, porque aí é esse protagonismo que presta, às vezes, serviços para os grandes grupos. Ih, a Suzana, peraí, que nós paramos de te ouvir de novo. Peraí, acho que agora está voltando, está voltando. Ou travo você ou travo eu. Não, eu acho que o pessoal está me vendo. Vamos ver Agora aqui. está voltando. Então, eu concordo, eu acho assim, a gente. Eu não desacredito do potencial institucional do judiciário de promover transformações sociais, no sentido de implementação de direitos fundamentais, não só da perspectiva individual. Eu acho que existem alguns cases interessantes de judicialização da política, mas eu não acredito nesse potencial no processo repetitivo. O processo repetitivo, para mim, é neutralizador de qualquer tipo
de tendência do judiciário de transformação social. Primeiro, porque ele não é voltado para decidir conflito social, ele é voltado para resolver problema de gestão do judiciário. Então, ele não está muito preocupado. É diferente do processo coletivo nesse sentido. Agora, eu acredito no potencial do judiciário de promover transformação social e estratégica. Eu acho que é preciso pensar. Está travando de novo, peraí. Poder, de alguma forma, tentar mobilizar o judiciário a favor da transformação social. Peraí que está travando, Suzana. Vamos ver se volta agora. E aí? Agora voltou, pode falar. Então, eu acredito no potencial transformador do judiciário a partir da perspectiva do litígio estratégico. Eu acho que é esse o potencial transformador que o judiciário tem. E o que significa litígio estratégico? Significa, primeiro, entender as limitações institucionais do judiciário. Eu acho que você pode fazer adaptações de procedimento para tornar o judiciário melhor para lidar com determinados tipos de questão, mas não é isso que vai resolver todos os tipos de questão, nem tornar o judiciário uma super arena. O judiciário é uma instituição voltada para decisão de conflitos, ele é muito mais focado para questões comutativas do que para questões distributivas, mas ele pode ser utilizado de forma estratégica para destravar alguns nós políticos e, às vezes, até para concretização de direitos. E sobre essa perspectiva de litigância estratégica, então, você pode utilizar... Eu acredito muito menos no judiciário pegando um conflito como o Rio Doce e resolvendo, não vai dar conta. Não tem essa capacidade institucional. Mas eu acredito que ele pode ser uma arena que pode destravar alguns nós políticos jurídicos importantes no processo de, eventualmente, responsabilizar, porque responsabilizar pode ser algo óleo. Está travando de novo. Peraí. Vocês estão ouvindo a Suzana, pessoal? Né? Acho que é sobre quem tem razão. Vamos ver se o pessoal está... Eu não estou te ouvindo. Vamos... E a Suzana caiu de novo. Vocês estão me ouvindo bem? Renato, um abraço. Cristiano. Suzana voltou. Nosso tempo também está acabando. Pronto, a gente já está temos... de sair e voltar já. Nós temos 7 minutos. Tá, Suzana. eu vou finalizar. Então, acho que eu não sei até que ponto que deu para a gente para escutar, mas o que eu queria só uma coisa. Eu quero te agradecer muitíssimo por você ter estado aqui conosco, aqui no PPGD da PUC Minas. É uma satisfação tê-la aqui. E queria que você terminasse e pontuar uma coisa. Assim, eu também acredito no potencial transformador do processo constitucionalizado com o judiciário para viabilizar, até porque nós temos o caso Brown, tem o Roe, nós temos aqui a DPF 132, nós temos uma série de casos. Só que são casos muito pontuais que mostram que a estrutura do judiciário, em alguma medida, ele é muito mais vocacionada a uma lógica de produtividade do que propriamente esse papel transformador. E aí eu queria que você, nesses poucos minutos que a gente tem, falasse um pouco o que você acha que é possível fazer para que o judiciário ele consiga exercer esse papel que nós todos almejamos que ele seja a sua tônica principal. Pode falar. Ela travou de novo. Não estou te ouvindo, Suzana.
Bom, Peraí. eu não Acho que sei se agora vai vocês dar. estão me escutando, mas eu discussão no futuro sobre pautas de acesso à justiça, eu acho que a gente tem que, sob essa perspectiva de revigorar o judiciário, continuar batendo nos problemas dos processos repetitivos, porque na verdade eles têm potencial neutralizador dessa capacidade institucional do judiciário. Mas acho que principalmente a gente tem que voltar a algumas agendas. Eu acho que o potencial transformador do judiciário deveria partir de uma discussão sobre remodelação do processo coletivo, sim. Eu acho que a questão do ensino jurídico é essencial, formados para essa lógica comutativa. Eu continuo achando que uma ação e que o judiciário vai dar uma decisão e que essa decisão vai se transformar em realidade. E nessa maturidade para conseguir entender que o judiciário pode ser, se bem utilizado, uma arena interessante para avançar em determinadas pautas, mas dificilmente eu vou resolver problemas complexos dentro do judiciário. O judiciário vai me dar uma decisão que eu vou tentar depois batalhar politicamente para implementar, depois eu volto para o judiciário. Amadurecer como litigante para conseguir trabalhar os dogmas, especialmente o dogma que a gente tem acesso demais. Não estou te ouvindo. Porque